Olá pessoal, meu nome é Raquel Avelino e hoje eu vou apresentar a minha parte do trabalho que é falar sobre cubo e sua diagonal. Volume do prisma, sendo AB a área do volume e H a altura, o volume do prisma é dado por VB, que é igual a B vezes H. Ou seja, pessoal, aqui é o volume. Aqui é a base. Aqui é a altura. Então, a gente vai utilizar essa fórmula no cubo para calcular a área. E isso usa em outras figuras geométricas. Em um cubo, por exemplo, todas as faces são quadradas. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui, ó, a gente tem 6 faces iguais. Aqui, 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 aqui e aqui, certo? Aqui na base também conta, a base daqui e a base daqui também conta, então dá 6. Aqui são 4, né? E aqui em cima e embaixo dá mais 2, então 4 mais 2 igual a 6. Essa fórmula aqui, gente, o que isso significa? Isso significa que esse Azinho aqui, né, é lado vezes lado, que é igual a A ao quadrado. Esse Hzinho aqui é igual, é esse daqui, ó, esse Hzinho aqui é igual esse Azinho aqui, que aqui representa a altura. E essa altura também é chamada de aresta. Entendeu? Que esse Azinho aqui, no caso, é a medida, né, de todos. Aqui é uma medida, né, das arestas. Aí no volume do cubo, no caso aqui desse cubo, né, gente, é A ao quadrado vezes A, ou seja, esses dois Azinhos aqui vezes esse A, que vai dar o valor do cubo, né, da figura total, da área total, vai ser A ao cubo, certo? Então, assim, para a gente calcular essa área total aqui, a gente usou essa formulazinha aqui, ó. Essa formulazinha aqui que eu apresentei no slide anterior, certo? Essa área aqui, onde está o Azinho, também é chamada de área lateral, que representa também a altura desse cubo, certo? Aí para poder eu explicar sobre esses lados de face aqui, como que calcula tudo, aí vai ficar assim, ó. Com a soma dos quadrados desse poliedro, né, regular da base, no caso é a área lateral, né, aí vai ficar a correspondência assim, ó. Esses polígonos aqui é a soma das bases da lateral. Logo, temos que o volume do cubo, que no caso é esse daqui, ó, o volume do cubo é igual ao cubo, certo? Então, vamos lá, pessoal. Aqui é a área da base, esse AB. Esse Azinho aqui representa a medida das arestas. Aí aqui tá... Então, é possível calcular a área total, né? Que é
a área da base, né, que no caso é essas duas bases aqui, entendeu? E as áreas lateral, que no caso são esses 4 lados iguais, que são 4 quadrados iguais. E também pode-se falar que são 4 faces iguais. Então, na verdade, a área total, ela corresponde à soma de todas as áreas do polígono, que forma o cubo, ou seja, é tanto a soma das bases quanto a soma das laterais, da lateral, quer dizer, falei errado, gente. Então, vamos relembrar. O cubo é um poliedro mais conhecido como hexaedro regular, que foi o que o pessoal da última aula apresentou. O cubo, gente, é um paralelepípedo retângulo com todas as arestas congruentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse azinho aqui é congruente com esse azinho, entendeu? Então, todos os azinhos que tem aqui, um é congruente com o outro. O mesmo serve para B, né? Todos os B aqui vai ser congruente um ao outro e assim por diante. Todos os Cs, né? Todos os lados C, todos os lados D, né? Aqui o Dzinho, ó, gente, pra vocês entenderem. Todos os lados D, né? Eles vão ter 6 faces quadradas, que são as 6 faces iguais. Então, isso é uma definição. Aí eu vou falar a definição de paralelepípedo. A definição de paralelepípedo é que todo prisma cujas essas faces são iguais dos paralelogramas recebe o nome de paralelepípedo, certo? Vou lá para o slide 3. O paralelepípedo, enquanto que o... Peraí, gente, que aqui... Ai... Para... Enquanto que o cubo, ele tem 6 quadrados iguais, o paralelepípedo, ele vai ter 6 faces retângulo, ou seja, são 6 quadrados iguais. 6 faces iguais, 6 quadrados iguais. Eu tô repetindo muito esses nomes aqui, porque a nomenclatura é importante saber. O paralelepípedo é considerado de base quadrada. Logo, todas essas faces aqui, ó, são congruentes e perpendiculares. Ou seja, se todas as faces são quadradas, logo, todas as arestas são iguais, ou seja, elas são congruentes também. É o mesmo que eu expliquei para o cubo, vai se aplicar aqui no paralelepípedo, né? Quer dizer que o Azinho, ele vai ser congruente, né, com o outro Azinho. O B vai ser congruente com o outro lado, né, do Bzinho. E o C, o mesmo serve para o C. O C também vai ser congruente com o outro lado do Czinho, ou seja, o lado oposto. Aí aqui, ó, no paralelepípedo, aquela formulazinha lá do primeiro slide é usada aqui também. Entendeu? Que é o AB vai ser o AB, né? Vai ser igual a vezes B. Aqui é o cálculo da área total do paralelepípedo, certo? Que vai ser representada, né? O 2AB mais 2BC mais 2AC. Ou seja, o volume ele é calculado nessas 3 dimensões, na dimensão A, na dimensão B e na dimensão C, certo, gente? Ou seja, qualquer uma de suas faces são quadradas, certo? Portanto, podemos observar que a medida de cada uma das suas arestas são iguais. Sendo assim, a gente vai poder calcular a diagonal tanto do cubo quanto do paralelepípedo.
Aí aqui, ó, aqui eu coloquei 2 exemplos, né, da diagonal do cubo e da diagonal do paralelepípedo. Aí essa formulazinha aqui usa para diagonal do cubo e essa outra formulazinha aqui usa para diagonal do paralelepípedo. As diagonais do cubo são segmentos de reta entre 2 vértices, calculado por essa formulazinha aqui, certo? E a diagonal do paralelepípedo é usado dessa outra fórmula aqui. Então, assim, igual eu falei, aqui no paralelepípedo, se eu sei que aqui tem 6 retângulos iguais, significa que temos 4 arestas de medida A, 4 arestas de medida B, 4 arestas de medida C. Ou seja, as arestas são paralelas também, que eu esqueci de falar isso no outro slide, já eu tô frisando aqui. Aí aqui, gente, a gente não pode esquecer que tem a diagonal da base, no caso é DB, né, de letra minúscula, e o D de letra maiúscula aqui, ó, é a diagonal do cubo, né, que é aquele lance de cateto por sobre adjacente. Aqui, ó, a diagonal da base é D igual a raiz de 2. E a diagonal do cubo é D igual a raiz de 3. O mesmo se aplica aqui, ó. Aqui é a base, é a diagonal da base. E aqui em cima é a diagonal do paralelepípedo todo, certo? Não pode esquecer desse detalhe, porque às vezes a gente pode confundir. Aqui, ó, eu desenhei mais ou menos aqui no programinha que a divisão do cubo, né, da diagonal da base é essa daqui, ó. Nada mais é que esse cálculo aqui, né, é esse Azinho mais esse Azinho ao quadrado, que é igual a 2A ao quadrado. Aí esse DB, né, vai ser igual a raiz de 2, igual eu falei para vocês, que aqui é a diagonal da base. Aí tem a diagonal do cubo todo, né, que é D é igual a esse B, né, esse A, né, esse D, né, mais esse A mais 2A ao quadrado, né, que é igual a 3 ao quadrado, que DC vai ser igual a raiz de 3. Aí aqui eu coloquei a formulazinha do paralelepípedo, né, que é DB ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. DB é igual a raiz ao quadrado mais B ao quadrado. Essa daqui é a diagonal da base. E essa daqui é a diagonal do paralelepípedo, que é D ao quadrado igual DB ao quadrado mais C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, né, que vai dar DB igual a
Raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso, gente, que eu fui falando são as dimensões do paralelepípedo. Então, o cálculo do volume é só usar o conceito tanto para o cubo quanto para o paralelepípedo. A altura é a medida das arestas. Assim, pessoal, você pode obter o volume de um prisma, beleza? Então, essa foi uma relação importantíssima da geometria, que nada mais fiz do que voltar na geometria plana, para assim eu falar, né, que todas as arestas são congruentes. Então, assim, o cubo, por definição, ele é um paralelepípedo retângulo. Tudo bem, pessoal, até aqui? Os conceitos citados, é evidente que vamos colocar isso em prática nas questões. Então, do mesmo jeito que a gente aplicou no cubo, se você seguir os passo a passo do comando que eu comentei, o prisma, você consegue achar o resultado, tanto para o prisma quanto para o paralelepípedo. Quer ver um exemplo do que eu estou falando? É que não precisa você ficar decorando fórmulas separado das letras e dos números, né? Você tem que saber os conceitos, porque você sabendo os conceitos, mesmo se você pegar um exercício com variações, ou seja, você pegar um exercício com número, ou você pegar um exercício com letra, com esses conceitos você vai conseguir resolver. E se você ficar decorando e você não, digamos assim, se você ficar só decorando, você não procurar aplicar isso em prática, você vai acabar se confundindo, beleza? E você também pode trocar as informações, né? Você pode embaralhar suas ideias. Então, o mais essencial aqui é você compreender os conceitos que são bem mais simples de você deduzir quando você está fazendo. O paralelepípedo, ele é um prisma, né, que possui paralelogramo como base. Portanto, essas bases são retangulares. E teremos um paralelepípedo retângulo reto, tá? Isso tudo aqui se resume em definições básicas. Por exemplo, o sólido geométrico nada mais é que uma forma espacial que possui 3 dimensões. Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza? O cubo, continuando aqui, pessoal. O cubo e o paralelepípedo também é um prisma. O volume do prisma é o seguinte: sendo A, B a área da base e H a altura, eu posso calcular multiplicando esses dois elementos, beleza? Então, a área da base vai ser A ao quadrado, e quanto ao volume do cubo é simples, vai ser V igual a A ao cubo, que é isso daqui, viu, gente? Outra coisa que eu tinha esquecido de falar e que eu tenho que falar, né, é que se todas as faces são iguais, então essas faces, né, são todos os lados de um sólido, beleza? Faces são também todos os lados de um sólido, beleza? Já a base
São dois quadrados congruentes e perpendiculares. Tranquilo, pessoal? Esse aqui, ele é congruente a esse daqui. Estou frisando e repetindo bem os conceitos que eu li no livro, para o pessoal que não lembra entender do que nós estamos falando, beleza? Perceberam que para a gente calcular o cubo, a gente vai somar a área da base mais a área lateral. Assim, eu vou conseguir satisfazer a minha área total. Agora eu vou frisar os mesmos exemplos para o paralelepípedo. Que é essa figura aqui, ó. Aqui nós temos 6 retângulos iguais. Essa é a diferença do cubo para o paralelepípedo. Que um vai ter 6 faces quadradas, né? No caso o cubo. E o paralelepípedo ele vai ter 6 faces retangulares, certo? Todo prisma cuja base são paralelogramas recebe o nome de paralelepípedo. Isso aqui é conceito, gente, do paralelepípedo. Observação importante: se o paralelepípedo reto tem bases retangulares, ele é chamado de paralelepípedo reto retângulo ortoetro, o mesmo paralelepípedo retângulo, certo? Que é aquele conceito que eu estava repetindo. A área total é 2 vezes AB. Isso aqui é a área total, viu, gente? Mais 2AB mais 2BC mais 2AC. Tranquilo, pessoal? Aqui é a soma dos pares de todas as faces opostas, beleza? O volume do paralelepípedo retângulo é de dimensões A, dimensões B e dimensões C. Como o produto de duas dimensões resulta sempre na área de uma face, como qualquer face pode ser considerada como base, assim, né, podemos dizer que o volume do paralelepípedo retângulo é o produto da base da área pela medida de H da altura, que é aquele conceito que eu falei que usou aqui. Esse mesmo conceito que usou no paralelepípedo foi o que a gente tinha usado para o cubo. A diagonal do cubo vai ser D igual à raiz do cubo. E já a diagonal das faces vai ser D igual à raiz quadrada. A diagonal do paralelogramo é D igual à raiz quadrada, mais B igual ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado, beleza? Essa junção aqui, ó, a raiz de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado, beleza? Aí aqui, deixa eu explicar. A diagonal do paralelepípedo é o segmento que liga dois vértices em faces opostas. Para calcular a diagonal do paralelepípedo de dimensões A, B e C, vamos utilizar dois triângulos retângulos, sendo um no primeiro plano, logo a diagonal da base é a hipotenusa do triângulo retângulo, beleza? Aí aqui a gente não tirou a raiz quadrada, pois vamos utilizar o valor de D ao quadrado do que usa o teorema de Pitágoras. No outro triângulo do uso, no caso esse daqui, viu, gente? Esse triângulo que é a AFD. A gente usa o D e o C como cateto e D a diagonal do paralelepípedo, é a hipotenusa. D ao quadrado é igual D ao quadrado mais C ao quadrado mais D ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. D é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado.
Ou seja, é isso tudo que eu falei, gente. Agora eu vou falar da diagonal do cubo. Que é isso daqui, ó. Vamos considerar um cubo com arestas medindo A. Por isso que eu desenho um Azinho aqui, viu, gente? Para vocês entenderem o que eu tô falando. A seguir, vamos calcular a medida das diagonais das faces de um cubo. Podemos fazer isso utilizando o teorema de Pitágoras, pois as faces são todas quadradas com ângulos de 90 graus nos vértices, beleza? Nesse caso, estamos chamando a diagonal da face de D, e ela nada mais é que a hipotenusa do triângulo que montamos, certo? No caso é esse D grande, né, gente? Aí o D pequeno é da face, e o D grande é do triângulo, para vocês verem a diferença. D ao quadrado igual a ao quadrado mais a ao quadrado, D ao quadrado igual a 2 ao quadrado, D é igual a raiz de 2 ao quadrado, D é igual a raiz de 2. Isso aqui que eu falei foi do teorema de Pitágoras. Aqui, gente, eu fiz o cálculo da diagonal das faces. É porque nessa figura vamos ter dois cálculos, certo? Aí nós temos que prestar atenção para não confundir os conceitos, beleza? Porque esse cálculo do triângulo é um e o cálculo da face é outro. Essa outra área que eu me refiro é a diagonal do cubo, ou seja, é o segmento, né, que liga o vértice do cubo oposto. Os vértices são os pontinhos, viu, gente? É os pontinhos aqui, ó, esses 3 pontos. Aqui, ó, o vértice vai ser esse aqui. É o ponto que liga um ao outro, né? Liga esses segmentos de reta. Aqui nós também vamos aplicar o teorema de Pitágoras, só que é diferente desse, viu? Aqui tem mais informação. D é igual a ao quadrado mais a raiz de 2 ao quadrado. D ao quadrado é igual a mais ao quadrado vezes 2. D ao quadrado é igual a ao quadrado mais a ao quadrado. D ao quadrado é igual a ao quadrado. D é igual a raiz de 3 ao quadrado. D é igual a raiz de 3. Então, pessoal, essa foi a minha parte da apresentação sobre cubos e paralelepípedos e suas diagonais, beleza? Agora o Thaleson vai falar a parte dele que é sobre outros prismas, beleza? Essa era só a minha parte. Obrigado e ótima aula aí para vocês, tá? Tchau, gente.